Oi, boa noite, gente. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a todos. Muito contente de poder abrir essa aula dos mestres indianos da Right Homeopathy, sequência do Global Classes. Agradeço aos doutores, doutora Mari e doutor José Jesus, por ter me convidado para abrir a aula. Estou aqui em nome da PH, agradecendo e apoiando o movimento da Right Homeopathy, desejando que essa aula seja muito exitosa, que todos possamos aprender bastante. E eu vou passar já a palavra para a doutora Mari e o doutor José Jesus. Eu só queria, para caso alguém tenha alguma dúvida, essa aula vai ter a tradução, e a tradução fica embaixo. Caso alguém ainda não tenha acessado as aulas assim, né? Fica embaixo, num símbolo de mundinho, está escrito Interpretation. Vocês podem clicar, e com esse clique vocês vão selecionar português, e aí vai ter vai estar selecionado no idioma português. Essa aula também está sendo transmitida para o japonês, tá ok? Estou vendo aqui também, mas se não me engano ela também está sendo transmitida na Tailândia, né? Então, é isso aí. Eu quero passar agora a palavra para o doutor José Jesus e para a doutora Mara, para eles darem sequência. Muito obrigada. Boa noite a todos os nossos amigos brasileiros. Bom dia, doutor Marupi. Bom dia aos amigos tailandeses. Eu quero agradecer também a doutora Gisele, o doutor Rubens, que sempre está nos apoiando nas nossas Global Class. E hoje foi possível essa parceria, né, de oferecer essa aula para todos os homeopatas, né, que estivessem aqui com a gente, para a gente expandir, né, esse conhecimento indiano que os médicos da Right Homeopatia da Índia trazem, né, para a gente nesse Global Class. Então, eu agradeço bastante a Gisele, que está sempre nos apoiando, o Dr. Rubens também, e desejando, né, uma boa aula a todos. Qualquer dúvida também a gente pode tirar, né? Essa aula vai ficar gravada, ela fica gravada em tailandês, inglês e português. E depois vocês vão ter acesso, né? Quem não pôde assistir hoje vai poder depois acessar essa aula, não vai ter problema nenhum. O que a gente quer é mesmo que essa aula chegue a maior número possíveis de pessoas, para a gente estar realmente mostrando, né, para mais pessoas também conhecerem, né, os médicos. E também, já aproveitando aqui, eu queria convidá-los, né, que já na dia 8 agora de junho vai ter o nosso workshop, o nosso 6º workshop internacional, que eles vêm, né, presencial aqui no Brasil, e vão estar com a gente, tanto no workshop como no Hope for Hopeless, que é um evento prático, né? Então, não percam essa oportunidade de estarem com a gente, dia 8 ou dia 11 de junho. Tudo começou na Índia, com uma pessoa chamada Dr. Surmet Mavi, né? Enquanto o Dr. Surmet Mavi construiu a Right Homeopatia no norte da Índia, o Dr. Praful estava construindo a Predictive Homeopathic no sul da Índia, lá em Mumbai. Ambos eles ensinam a homeopatia clássica do nosso pai, né, do nosso mestre, Dr. Hahnemann, né? E eles treinam em suas clínicas os alunos que saem da faculdade de homeopatia. E eles vão fazer essa prática nesses 2 últimos anos da clínica homeopata, dentro dos consultórios da Right e da Predictive, né? E lá eles atendem de 50 a 100 pacientes. Então, eles adquirem, né, esses estudantes de homeopatia, além de fazerem uma faculdade só de homeopatia, né, diferente da nossa, né, eles adquirem um conhecimento muito grande, porque eles fazem muita prática nos consultórios, né. E, além disso, né, o Dr. Mavi e o Dr. Praful criaram o Hope for Hopeless, um no norte e outro no sul da Índia. E esse Hope for Hopeless, eles atendem doenças ditas incuráveis pela alopatia, né, doenças sindrômicas ou genéticas, né, esquizofrenias, síndrome de Down, autismo, TDAH, e eles
obtém, além da prática no consultório, obtém prática nesse Hope for Hopeless, certo? No período que nós estivemos lá na Índia, nós fomos acolhidos pela família do Dr. Mavi, né? Pela família da Wright Homeopatia da Índia. Dr. Mavi, ele idealizou dividir todo o seu conhecimento da Wright Homeopatia para os homeopatas brasileiros, né? Então, hoje nós estamos no 6º workshop e no 4º Hope for Hopeless. Então, durante esses 6 anos, né, pulando os 2 anos de pandemia, nós trazemos esse workshop internacional. Já foi em Ribeirão Preto, já foi em São Paulo, agora está sendo aqui em Monte Alto, aqui no interior do estado de São Paulo. E esse ano vai ser o workshop, a parte vai ser pela manhã, workshop, e o Hope for Hopeless vai ser com atendimentos à tarde. Então, o Hope for Hopeless será um atendimento só de pessoas carentes, onde a consulta, a medicação é grátis, né? Inclusive, hoje nós recebemos telefonemas de toda a nossa região, de pessoas querendo participar, até uma família, né? São 2 crianças, ainda ligaram hoje para gente, né? Falando são 2 crianças que têm uma síndrome muito rara, né? Que já tem uma perdendo a visão, quase com cegueira total, né? Então, vamos ter casos de autismo. Então, todos esses casos são casos brasileiros, né? São da nossa comunidade, pacientes carentes, que quando nós acertamos um remédio homeopata, um remédio da homeopatia para o paciente, ele melhora, você não está ajudando uma vida, né? Você ajuda uma família, né? Você pode salvar uma família, né? Você não ajuda uma criança, você não ajuda... Imagina esses pais, né? Com 2 filhos, né? Uma síndrome raríssima, né? Que leva à cegueira, né? Então, se a homeopatia puder ajudar, né? Quanto que não vai ser a transformação dessa família, né? Então, é isso que a gente... por isso que a gente trouxe esse Hope for Hopeless, que eles têm uma outra aproximação, uma outra tomada de caso, né? Muito importante, uma tomada de caso diferente. Então, eu gostaria de convidar a todos os nossos colegas aqui do Brasil, porque realmente, né, nós fazemos o Global Class, o workshop para os brasileiros participarem, né? Nós gostaríamos que todos os colegas participassem, né? Porque eles vêm lá da Índia, eles, né, mais ou menos dão 2 dias de viagem de lá para cá, e eles vêm com essa vontade de dividir esse conhecimento que eles têm, né? E o nosso Hope, o nosso workshop é bem participativo. Você pode participar, conversar com eles, mesmo que você não saiba o inglês, né? Nós temos tradutores aqui. Então, todos podem ficar muito à vontade, né? É um workshop para todos. Nós sempre dizemos que aqui nós somos uma família e sempre a participação, nós queremos a participação de todos. Então, eu, né, e a doutora Mara, né, gostaríamos que todos estivessem conosco, né, nesse workshop. Então, muito obrigado. Antes eu gostaria, esqueci, de falar um pouco do Dr. Marup. Dr. Marup e Dr. Altar, eles são filhos de Dr. Mavi e da doutora Hachev, que são esse casal da Wright Homeopatia, né, da Índia. E Dr. Marup fez faculdade, enquanto o Dr. Altar também fez faculdade de homeopatia. Eles fizeram estágio, estudaram vários anos com o Dr. Prafu. Então, eles têm uma bagagem muito grande, né? Eles atendem muitos pacientes por dia, né? Então, eles têm uma bagagem muito grande. Então, eu gostaria de convidar o Dr. Marup, que vai nos falar hoje sobre autismo, né? E agradecemos a participação, que o Dr. Marup é um ótimo palestrante, um ótimo médico homeopata. Obrigado, Dr. Marup. Hello, everyone. Olá, pessoal.
Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos falar sobre autismo. Eu vou levar essa aula bem devagar para que a gente não perca nada. So first of all, because of the time constraint that we have around this lecture, Mas, devido às restrições de tempo nessa aula, a gente também vai cobrir esse tópico de forma superficial. go through 3 cases of autism, Eu vou mostrar 3 casos de autismo. where we're gonna see the videos as well as we're gonna discuss how we have proceeded in the cases of autism. E nós vamos ver alguns vídeos e como devemos proceder nos casos de autismo. Autism, I think everybody knows what is the basic of the autism. Então, eu acredito que todos saibam quais são os aspectos básicos do autismo. That it is a disease of the children É uma doença que where afeta they crianças lose their contact or their touch e essas with their crianças, respective elas environment. perdem a conexão que elas têm com o ambiente. Speech, the children, they start Elas vão losing perdendo a their capacidade de fala, de start compreensão, losing their emotions. They go vão perdendo through também as emoções, they start losing their eye começam contact. a ter atos repetitivos, vão perdendo contato visual. So now, as a homeopath, our point of view in regarding to the autism Como um homeopata, o nosso ponto de vista em relação ao autismo to know the ailments around it, right? deve ser em torno de conhecer We quais são as understand características that desse caso. without action, there is no reaction. Nós entendemos como homeopatas que sem ação não há reação. Causes, no Então, disease sem develops. causas substanciais, nenhuma doença se desenvolve. So there are two kind of causes which we see in the cases of autism. E há 2 tipos de causas que vemos nos quadros de autismo. Primeiro temos as sensibilizações e, em segundo lugar, temos um outro tipo de sensibilização. Então, essas causas primárias são aquelas que surgem durante a gravidez, dentro do útero da mãe dessa criança autista. Como homeopatas, nós acreditamos que durante a gravidez a criança é uma parte importante da mãe. E as emoções da mãe, as emoções que ela sente também são passadas para a criança. Então, essa sensibilização primária, ou essas doenças primárias, se desenvolvem no ventre da mãe da criança autista. Então, temos os outros elementos que surgem quando a criança nasce. Pode surgir no primeiro ano, ou no segundo ano da criança, ou até no terceiro. É quando o ambiente passa a sensibilizar a criança. E em todos os casos que veremos hoje, nós vamos falar tanto desse primeiro tipo de sensibilização quanto do segundo. E precisamos manter esses 2 aspectos em mente ao lidar com o autismo. Precisamos entender quais são as rúbricas que nós vemos nos casos de autismo,
we need four type of symptoms, right? We need four type of rubrics. Nós precisamos de 4 tipos de sintomas ou de rúbricas Medicine in the cases of autism. para conseguir prescrever um único medicamento no caso do autismo. Rubric which can define the basic disposition of the Precisamos de uma rúbrica que nos ajude a definir a principal disposição da criança, as disposições mais básicas da criança, innate mental as well as physical character of a child. tanto físico quanto mental. E essa é a primeira rúbrica. Are the strong general symptoms, strong general symptoms. A segunda rúbrica são os sintomas gerais mais severos. Related to their basic desires. It can Pode ser be relacionado aos desejos básicos da criança, às agravações, some kind of food. como, por exemplo, comidas ou estações do ano. Se tratam de sintomas gerais, que ajudam a definir o paciente como um todo. Which is a particular rubric. Então, temos também uma terceira rúbrica, Are generally que é mais específica, taken from the gastrointestinal tract. e que normalmente atinge o trato gastrointestinal. So these are the three rubrics. And along with that, the fourth thing that we always keep in mind for the E totality of a this quarta cases coisa que is devemos the ter em ailment mente ao lidar com esses casos part, the primary é a parte da doença, sensitization, secondary sensitization, right? que envolve tanto a sensibilização primária quanto a secundária que falamos. Which whenever we prescribe a medicine in the cases of autism, we keep in mind these four things. Então, para prescrever um medicamento, nos casos de autismo, precisamos manter essas 4 características: Strong particular a symptoms disposição, related to os sintomas gerais, os sintomas específicos relacionados ao trato gastrointestinal ou também respiratório, the child e as starts sensibilizações. autism. Com essas características, nós percebemos que a criança These four rubrics, está passando por um quadro de they have to autismo. be very confirmatory. They have to be in high on E essas intensity. características têm de ser intensas, We can prescribe the correct remedy in such cases. pois só assim nós conseguimos prescrever o remédio certo First case para cada caso. of autism. So Então, this vamos was a começar case com este that primeiro caso. almost 6 to 7 years back. É um caso que eu tratei há 6 ou 7 anos atrás. So a child of 8 years, É uma criança de 8 anos. autism, who was very Ela restless, surgiu who has this com esse habit, problema comportamental, o autismo. who cannot Ela tinha o concentrate, hábito de mastigar as sopas, era muito agitada, não conseguia se concentrar, he speaks, não respondia quando chamavam ele pelo nome, but falava his pouquíssimas words palavras are very unclear. e falava de forma pouco clara. He does not sleep in night. Ele não dormia à noite, He sleeps for few hours. dormia algumas horas durante o dia, Sleep is generally disturbed. mas à noite o sono era interrompido. Ele era muito agitado à It noite. becomes almost impossible for the parents to put him to sleep. E os pais achavam impossível colocá-lo para Along dormir. with that, he is also having these recurrent throat infections. Ele também tinha afecções recorrentes na garganta, que se agravavam com bebidas geladas. Também sentia dor na garganta ao comer por causa dessas afecções. Ele tinha problemas gástricos recorrentes e também sofria de anemia. A hemoglobina dele estava por volta de 9 gm. Os marcos do desenvolvimento estavam atrasados. E quando a criança veio até a nossa clínica, percebemos que não tinha bons hábitos de higiene. Em relação à história pregressa, aos 8 meses a criança teve um quadro de febre alta, ficou hospitalizada por 5 dias e também tinha resfriados e tosses constantes desde o primeiro mês de vida. Em relação às características físicas, ele era uma criança que sentia calor, mas não sentia sede, tinha pouco apetite, comia uma única vez por dia, gostava de comida quente, dormia pouco
só durante o dia, nunca dormia à noite. Então, ele era muito ativo à noite. Isso foi uma característica importante, porque é um sintoma raro nos casos de autismo. A falta de sono é comum ao autismo, mas a particularidade dessa criança é que ela só dormia durante o dia, e poucas horas. Não havia nada específico na transpiração, havia um odor forte na urina, ele tinha constipação, fezes endurecidas. Em relação à sensibilidade, as roupas apertadas irritavam a criança, especialmente em volta do abdômen. Então, ele tinha essa sensibilidade às roupas. Em relação aos aspectos mentais e à história da família. O paciente tinha uma irmã gêmea, então eram duas crianças. Então, essas duas crianças nasceram e uma delas sofria de autismo e a outra não. A criança era sorridente, era afetuosa. Quando alguém demonstrava carinho ou beijava, ela sorria. Mas era também teimosa. Ficava irritada quando era contrariada. Mas se levava uma bronca por isso, ela ficava calma. Aliás, a criança ficava quieta porque ela ficava com medo quando levava uma bronca. Então era uma criança bastante normal. Normalmente era calmo com outras pessoas, mas ficava bastante agressivo com a irmã gêmea. Ele ficava bastante agressivo e chegava mesmo a bater nela. E como a doença se instalou? Então, quando falamos da gravidez da mãe, durante os 8, 9 meses de gravidez, a mãe da criança tinha pesadelos. Então, ela sonhava com a morte de parentes, dos pais. E ela ficava sensibilizada, porque ela também teve a experiência dessa morte e ela tinha pesadelos relacionados a isso. E esses pesadelos deixavam ela bastante amedrontada, a assustavam. Isso durante a gravidez. E isso é uma sensibilização primária. Nesses casos, a gente vai levar em conta o psicológico da mãe da criança. E então nós percebemos que a doença se instala pelo medo, porque a mãe estava com medo durante a gravidez. E o outro tipo de sensibilização, então? Aquele após o nascimento. Então, depois que os gêmeos nasceram, a saúde da mãe foi afetada. E ela ficava constantemente doente. E então, os pais decidiram que deixariam uma das crianças com os avós. E elas cuidariam da outra criança. Eles cuidariam da outra criança. E então, essa criança com autismo foi cuidada pelos avós. E ele sentia um certo medo dos avós. Ele dormia no quarto dos avós e a irmã dormia com os pais.
Então, essa criança foi separada dos pais. Ou ele tem a percepção de que talvez tenha sido discriminado. E essa é uma causa secundária da sensibilização. Após o nascimento, ele passa por isso e começa a ter um quadro de autismo. Os marcos de desenvolvimento da criança vão sendo mais lentos. E junto com essas características, devemos levar em conta também a parte física, principalmente com relação ao trato gastrointestinal. Também sofre agravamentos à noite. E agora, as observações que são uma peça-chave, tanto nos casos de paralisia cerebral, quanto de síndrome de Down, quanto de autismo. Algumas vezes faltam informações da teoria da homeopatia e nós precisamos confiar nas nossas observações e, é claro, nas experiências. Quando eu observei essa criança, ele tinha esse olhar astuto. E agora nós vamos ver o que seria esse olhar astuto. Essa é a criança. Observem os olhos dele. So these are the eyes, very sharp. Observe os olhos dele, são bem afiados e os cantos externos são um pouquinho levantados e tem um brilho muito forte nos olhos. E é esse tipo de olhos que nós observamos na prática da homeopatia e chamamos de um olhar astuto. É uma parte da fisionomia, mas aparecem pessoas que são astutas. Então, nós observamos esse olhar nessa criança e então decidimos que a disposição básica da criança é astuta. E então, nós prescrevemos o remédio baseado nessa disposição. E também, esse medicamento ele deve cobrir as outras características da sensibilização, essa questão da separação dos pais, em que a criança é afetada pela separação que ocorre dos pais. Então, nós observamos o olhar nesse vídeo. Esse é o testemunho dos pais. Quando eles voltaram um ano depois para nos contar que a criança já estava saudável. Eles contam que ele estava indo bem na escola. E ele estava nos contando também como a professora disse que o filho era uma das crianças mais inteligentes da sala. Era muito esperta. E esse é um testemunho após a melhora da criança. Mas vamos voltar um pouco. Então, essa é uma observação, esse olhar astuto, esperto. Então, na prática clínica, quando encontrarmos um paciente com esse olhar, nós vamos procurar por medicamentos que cobrem essa esperteza. E essa é a rúbrica que nós encontramos. Então, encontramos o vômito à noite em geral, junto também uma atividade noturna, os ciúmes. E nessa criança a gente percebe como isso pode surgir a partir do momento que ele acha que a irmã é preferida. E quando está perto da irmã, ele fica agitado, irritado.
Ele tem uma certa raiva da irmã por achar que ela não foi preferida pelos pais. Precisamos de um remédio também que cubra essa esperteza. E nós prescrevemos o Lachesis LAC 200, uma dose. Então, o acompanhamento, no primeiro retorno, percebemos que houve uma melhora. Houve uma melhora logo após 3 meses. O nível de hemoglobina subiu, o apetite já havia ficado normal, ele tentava repetir as palavras, o contato visual melhorou, a agitação diminuiu, mas ele também começou a ter algumas erupções na pele e o sono melhorou também. No segundo retorno, no dia 18 de novembro, o sono melhorou, a teimosia aumentou. E por quê? Normalmente, quando as crianças autistas começam a melhorar, a teimosia aumenta. Porque a teimosia também é parte do entendimento, da compreensão. Quando a criança começa a desenvolver gostos e começa a compreender as coisas, quando ela começa a entender o que ela gosta ou não, a teimosia aumenta. Então, esse é um sinal muito bom. É um ótimo sinal nos casos de autismo. A compreensão melhorou. A criança começou a demonstrar carinho, a abraçar, a beijar. A fala também melhorou. As erupções na pele melhoraram. Mas ele começou a ter mais resfriados e tosse. Mas após cerca de 6 meses da prescrição do medicamento, ele começou a responder quando chamavam ele pelo nome. Então, nesse acompanhamento, após cerca de 1 ano e meio, como no vídeo que mostrei para vocês, o pai estava contando que a criança já estudava em uma escola normal, estava na pré-escola, a compreensão, a concentração, a fala, a escrita, tudo isso melhorou. E ele era uma das crianças mais inteligentes da sala. E isso é uma característica comum aos Lachesis. Eles são pessoas muito inteligentes. E esse é o nosso procedimento, neste caso. Nós pegamos a disposição básica, que era esperteza, e nós também procuramos por aquela sensibilização que surge com medo e com ciúme. Também procuramos pelos sintomas físicos, gerais e específicos. Nós encontramos a atividade. Ele era muito ativo à noite e mesmo os sintomas gástricos, eles também eram mais graves à noite. E assim nós prescrevemos o Lachesis. E então temos o próximo caso. Era uma criança de 3 anos, que também tinha problemas comportamentais e autismo. Então, ele tinha os sintomas de autismo, pouco contato visual, agitação, atividades repetitivas, houve regressão na fala. A criança se batia quando estava com raiva. Sempre que os pais contrariavam a criança ou falavam não, ou davam uma bronca, a criança ficava tão agitada que começava a se bater. E ele batia tanto em si mesmo quanto nos outros de forma muito violenta. Ele chegava a se machucar. A responsividade dele diminuiu, estava diminuindo há 1 ano. Mas ele ia muito bem até os 2 anos de idade,
Mas nos últimos 8 meses, os problemas comportamentais surgiram. Então, os pais dessa criança nos procuraram na clínica, mas eles não estavam prontos para aceitar o diagnóstico de autismo. Eles achavam que o desenvolvimento da criança estava mais lento, mas não pensaram no quadro de autismo. Mas isso é muito comum nesses casos. É difícil para os pais entender ou aceitar que a criança tem autismo. Essa é uma doença com um certo preconceito. Ele também tinha diarreia recorrente, e por isso, constantemente ele tomava antibióticos. Os resfriados e a tosse também eram recorrentes. Em relação à história pregressa do nascimento, o parto foi demorado, usou-se vácuo extrator durante o parto. Os aspectos físicos gerais, não havia nada específico em relação à temperatura, a criança tinha muita sede. Então, a criança não costumava pedir água, mas quando os pais davam um copo d'água, ele bebia bastante. Ele tinha pouco apetite, os pais tinham que forçar a criança a comer. Então, a criança pedia comida algumas vezes, mas quando a comida era servida e a criança olhava para a comida, ele não queria mais comer. Ele ficava irritado só de olhar para a comida. Não havia nada específico em relação ao desejo, a transpiração era normal, na cabeça e no rosto, normalmente. Nada específico em relação à urina, mas ele tinha diarreias recorrentes e com um forte odor. Em relação à sensibilidade, não havia nada muito específico em relação ao sol, ao toque, mas ele era bem sensível às roupas. E sensível de uma forma muito específica. Ele não, a gente vai ver nos vídeos que ele não usa calças durante os vídeos. Ele não gosta de usar meias, não gosta de usar chapéus. Ele gosta apenas de camisas de um tecido bem macio e bem fino. Eu vou mostrar a vocês agora o vídeo dessa criança. Então, esses são os vídeos da criança antes do tratamento. Então, vocês podem ver como ele usa apenas uma camisa bem fina, não está usando nenhuma calça, nem short. You can read yourself, it's okay. Can you put this? The white part? And read this one. No? Here. So this child, he was very obsessed with the alphabets, with the numbers. Essa criança, nessa época, ela estava bem obsessiva com o alfabeto, com seus blocos, as letras. Ele gostava muito disso e ficava muito agitado ou irritado se alguém tentasse pegar os brinquedos dele. Mama's on. So this was the condition when the child came to our clinic.
Então, essa era a condição da criança quando ela chegou na nossa clínica. Tinha 3 anos de idade, não falava, não respondia muito. Então, em relação aos aspectos mentais gerais no ambiente familiar, a criança gostava de quebra-cabeças, costumava brincar sozinha, ficava com raiva se contrariada, e quando ficava com raiva começava a se bater. Então, com a menor contrariação, um pequeno não dos pais, ele já ficava muito irritado. Então, até os 2 anos ele estava bem, mas depois dessa idade, ele começa a apresentar o quadro de autismo, começa a quebrar os brinquedos, ele se torna muito agressivo. E o que aconteceu nesses 8 meses ou 1 ano? Então, nós perguntamos aos pais. Vocês dizem que a criança estava bem até os 2 anos. E o que aconteceu nesse 1 ano em que ele começou a desenvolver o quadro de autismo? E então nós descobrimos que a criança ganhou um irmão. Então, houve o nascimento de um irmão. E depois disso, a criança começou a se sentir negligenciada. Junto com isso, os pais se mudaram da Índia para Paris. E por isso, a criança também foi separada da babá, que estava cuidando dela. Então, nós temos estes incidentes. Essas coisas que aconteceram quando ele tinha 2 anos. O nascimento de um novo irmão e a mudança de país. E a separação da babá. Ele passou por essa separação também. E essa é aquele segundo tipo de sensibilização que a gente falou. E ele parou também de se comunicar com o pai. Ele se tornou muito apegado à mãe. Ele não queria ficar longe da mãe, estava sempre atrás dela. E se o pai tentava se aproximar, ou tentava brincar com ele, levá-lo a algum lugar, ele não se comunicava, ele não se conectava com o pai. E isso nos últimos 6 meses. E por quê? Porque o pai brigou com ele há 6 meses atrás porque ele quebrou os brinquedos. Então ele levou uma bronca do pai. E como é uma criança autista, ela guardou essa memória. O fato de que o pai brigou com ele. E a criança parou de se conectar com o pai. Isso é basicamente ódio. É um ódio, uma raiva às pessoas que podem ter ofendido a criança. Isso é muito comum na criança autista. Eles retêm esse tipo de informação. Eles pensam que se alguém ofendeu eles, eles não devem mais se comunicar, se conectar com essas pessoas. E nos últimos 4 meses, mesmo a interação com a mãe começou a diminuir. Porque a mãe estava muito ocupada com o filho mais novo. Então essa criança começou a ficar agitada, a pensar que mesmo a mãe não queria ficar perto dela. E começou a reduzir a interação com a mãe também. Isso também está relacionado ao ódio. Então, quando nós conseguimos essa informação dos pais, nós devemos pensar em um medicamento que cubra essa disposição do ódio, da raiva. Porque essa é a disposição básica. A raiva. E não é só raiva, chega mesmo a ser um ódio.
criança deixa de gostar da pessoa que ela acha que ofendeu ou que magoou ela. Isso é muito comum em crianças autistas e mesmo em crianças de idade tão pequena quanto 3 anos. Então ele ganhou um irmão um ano antes, começou a ser cuidado pela babá, e ele se tornou teimoso com isso e levou broncas por ser teimoso. Aí, 4 meses antes, a família se mudou para Paris e o quadro da criança piorou. Ela começou a ficar ainda mais irritável, parou de se conectar com todos e começou a evitar o irmão. Mesmo o toque do irmão irritava ele. E a criança pensava que não deveria se conectar com o irmão porque a mãe preferia o irmão. Então ele começou a fazer uma terapia da fala, mas não houve muita melhora. E agora nós vamos ver um pouco o histórico da gravidez da mãe. O casamento dos pais era interreligioso, os pais tinham religiões diferentes. Durante a gravidez, a mãe tinha essa sensação de uma tortura emocional por parte dos sogros, da família do marido. Ela sentia isso porque sentia uma interferência no casamento e uma interferência na família dela. E também havia muita interferência durante a gravidez da família do marido. E por isso, ela começou a sentir raiva por causa desse tratamento injusto por parte da família do marido. E o que é esse sentimento? É um sentimento de indignação. Essa indignação surge quando a pessoa sente que está sendo tratada injustamente ou que está sofrendo injustamente. A pessoa sente que está certa, mas estão tratando ela de forma injusta. E temos que considerar esse sentimento ao escolher o medicamento que vamos prescrever, porque ele deve cobrir essa parte da indignação. Porque essa é uma sensibilização primária. E qual é a sensibilização secundária? Seria o nascimento do irmão, a mudança de país. Essas seriam as sensibilizações secundárias. A observação que fizemos ao ver a criança é que ela batia em si mesma e nos outros e usava muita força quando batia. Ele machucava os pais e o irmão quando batia neles. Isso significa que devemos considerar um medicamento que cubra a violência. Esse remédio precisa ter essa energia violenta. Então, como proceder? A gente teve um problema com a figura do slide, mas não tem problema. A gente percebeu 2 rúbricas nesse caso. Primeiro, ódio. E a outra rúbrica foi essa sensibilidade às roupas, essa intolerância mesmo às roupas. Então, a gente constrói o repertório junto com essas rúbricas. Então, nós vamos partir dessas 2 rúbricas. Uma delas é o ódio e a outra é a intolerância às roupas. Então, o ódio é a disposição básica.
E ele não sente apenas raiva, ele chega mesmo a ter ódio às pessoas que ele sente que magoaram ele. Então, escolhemos essa rúbrica, ódio às pessoas que magoaram. A outra rúbrica que nós vamos escolher é a intolerância às roupas. Então, nós escolhemos essas duas rúbricas. E estes são os remédios que nós temos com essas rúbricas. Temos agar, calcária, laxis, mercúrio, nátrium, ácido nítrico, nux, sulfo. Então, nós precisamos levar duas coisas em consideração. Precisamos de um medicamento cuja causa primária seja indignação, porque a mãe sentia indignação durante a gravidez. Essa é uma sensação primária, uma sensibilização primária. Então, nós escolhemos os medicamentos que são afetados por indignação, ácido nítrico, nátrium, sípia. Além da indignação, a gente tem que considerar uma outra coisa, que é a violência com que ele batia em si mesmo ou em outras pessoas. Essa força só vemos em dois remédios, Nux vomica ou o SEP. Então, temos esses dois remédios, mas temos também uma outra rúbrica para considerar nesse caso. Quando a criança queria comer, ela pedia por comida, mas os pais serviam a comida e a criança não queria mais comer e, inclusive, fazia expressão de náusea. E havia essas duas coisas que ele não gostava, particularmente. Ele gostava de doces, mas comida de sal ou as refeições que ele recebia deixavam ele nauseado. E então nós vamos levar em consideração o apetite. Então são essas três rúbricas. A primeira, o ódio, a intolerância às roupas, e em terceiro, essa questão com o apetite de ver a comida e perder a fome. O desejo de comer da criança desaparece quando ela vê a comida. E então nós prescrevemos Nux vomica para essa criança. E depois do Nux vomica, a medicação foi prescrita no dia 1º de março de 2019. No primeiro retorno, nós percebemos que a agressividade diminuiu e o contato visual melhorou. Ele não tinha mais diarreia e o apetite também melhorou. No segundo retorno, ele já começou a demonstrar afeto e reagir ao afeto. Ele aceitava o carinho dos outros. Se alguém o abraçava ou o beijava, ele respondia a isso. E ele também, no terceiro retorno, quase um ano depois, ele começou a se comunicar com o pai e o irmão. Então, aquele ódio
ele desapareceu e a criança começou a se comunicar com o pai e o irmão. A fala também melhorou. E esse acompanhamento foi feito há 4 anos atrás, então hoje a criança está muito melhor, está em uma escola normal. Eu vou mostrá-los o vídeo. So these were the videos of before in this case. Estes são os vídeos antes do tratamento. So in this video, if you see that he has started responding to this ticklishness, this affection. Então vocês podem observar no vídeo que ele começa a demonstrar uma certa irritação, comportamento agitado. Esse é um vídeo que vocês podem ver como a criança estava antes do dia 1º de março, quando prescrevemos o remédio. E esse vídeo que vamos ver agora é um vídeo do dia 2 de outubro. Ele começa a interagir com o irmão, começa a falar palavras como te amo. Veja, ele fala sobre o irmão, demonstra carinho. Ele começou a se conectar com o irmão. E vocês podem ver como dentro de 6 meses a gente tem essa melhora tão grande pela homeopatia. Essa criança está falando sentenças de forma clara. Ele está indo bem na escola. Está aprendendo melhor. Está fazendo todo tipo de atividade que uma criança faria. E o nosso terceiro caso é uma criança do sexo feminino. Nós tratamos ela quando ela tinha 7 anos de idade. Ela tinha autismo, andava na ponta do pé, tinha o hábito de chupar os dedos, uma baixa compreensão, não tinha hábitos de higiene, fazia muito pouco contato visual, a fala era monossilábica e pouco clara. Ela também tomou antibióticos por muito tempo. Fisicamente falando, o apetite dela era normal, ela conseguia controlar a própria fome. Ela tinha um desejo muito forte por comidas e bebidas quentes, principalmente chá. Ela adorava chá. Ela não gostava de bebidas frias. E ela gostava de comidas feitas em casa. Ela não gostava de comer fora. Quando ela ia a festas ou a restaurantes, ela evitava comer. A transpiração tinha um odor forte. A criança sentia calor, sentia sede. O sono era leve, era interrompido. E algumas vezes ela costumava ranger os dentes enquanto dormia. Mentalmente falando, ela era uma criança amigável, bastante calma. Ela gostava de contato físico, diferente dos nossos 2 casos anteriores. As crianças, nesses últimos casos, demonstravam agressividade. Mas essa terceira criança, ela era muito calma. E ela gostava de se conectar com outras pessoas, gostava de visitar os vizinhos, conhecer novas pessoas, gostava de estar no meio de outras crianças. Então, ela demonstrava afeto. E ela deixava claro que ela tinha vontade de tocar os outros.
E se ela era contrariada, ela apenas So the ficava result um pouco desapontada. holding or contradictions were very mild. Então, as reações dela eram bem She amenas. loves to go out for the different activities. She gets Ela gostava de nadar, de fazer diferentes atividades. So in the pregnancy history in this child, we have seen Ah, that e então, o all histórico da pregnant gravidez. was very anxious Durante toda a gravidez, a mãe estava muito ansiosa. because she was not ready to E get por the que a pregnancy. mãe se sentia She assim? was mentally not Porque ready for the ela pregnancy. mentalmente não estava She pronta used para to estar say grávida. she is not ready for this child. Então, ela achava que não So estava she was pronta para ter aquela constantly criança. thinking all through the pregnancy that how she is gonna take Então, a mãe care estava of this sempre child. pensando como que ela ia cuidar da criança. What is this? This is primary sensitization. E o que é isso? Essa é a sensibilização primária. So, along with the mother, what child has felt when he was in womb E então, was the juntamente feeling com a of mãe, anticipation. o What que is a the criança feeling? sentia quando The estava no feeling of útero anticipation. era Because essa she was sensação de constantly anticipating ansiedade, de what will antecipação. happen in future. A mãe estava How constantemente gonna pensando no be que ia this acontecer no child? futuro, como ela ia cuidar da How criança, health will be after the delivery. como a saúde dela ia She ficar was após o mentally ready parto. for this child. So Ela this se was a questionava feeling se of estava mentalmente anticipation. pronta para a criança. Então, é uma sensação de ansiedade. We need a remedy who covers this anticipation. Então, precisamos de um medicamento que cubra essa ansiedade, essa antecipação. Sensitization. E então temos a sensibilização secundária. The secondary sensitization was vaccinations. Nesse caso, a sensibilização secundária foi pela vacinação. Essa criança ela estava muito bem até 1 ano e 6 meses, mas depois que ela tomou uma dose de vacina, ao 8º mês, ela começou a apresentar esses sintomas. E depois disso, ela parou de ser responsiva. E então, essa sensibilização secundária foi pela vacinação. Então, o medicamento que nós vamos prescrever deve cobrir esses efeitos colaterais da vacina e, ao mesmo tempo, também devem cobrir a antecipação que a mãe sentia. E entre as observações, nós vemos o cabelo espesso, né, os fios grossos no cabelo dessa criança. Esse é o vídeo do primeiro retorno. Foi no mês de março do ano passado. Observe o cabelo, como ele é espesso, como os fios são espessos. Um cabelo muito espesso. Vocês conseguem observar o cabelo? Como ele é espesso, como os fios são grossos. E essa é uma observação da fisionomia. E nós também usamos essas características no tratamento do paciente. Então, como nós procedemos nesse caso? Então, a disposição básica da criança é que ela é muito afetuosa. Ela é uma criança carinhosa. E as causas da doença são a antecipação e a vacinação. Novamente, nós vamos produzir aquele repertório com esse caso. Precisamos de um remédio que cubra essa característica afetuosa. E precisamos de um medicamento também que cubra os efeitos colaterais da vacinação. Então, vamos ver entre os remédios que cobrem essa característica.
E precisamos conferir os remédios que cobrem as doenças que surgem da antecipação. E também um remédio que cubra esse desejo intenso por comidas quentes, bebidas quentes, porque a criança tinha um desejo muito forte. E então estes são os remédios que cobrem essas características. A criança, então, ela era calorenta, ela sentia bastante sede. Então, nós temos o Licopodium e o Briona como remédios que cobrem. Também o arsênico, silícia, o ácido fosfórico, eles são mais sensíveis ao frio. E juntamente com esses traços, a observação que fizemos do cabelo espesso e muito cabelo. Vocês viram, o cabelo era longo, ele era espesso. E os fios também eram secos. E no licopódio nós temos essa característica dos fios mais espessos. E o licopódio também tem a tendência de um cabelo que cresce muito rápido. E por isso prescrevemos o licopódio. Então, com essa observação, nós prescrevemos o licopódio. O medicamento foi prescrito em janeiro do ano passado, uma dose única de licopódio. E depois do licopódio, essa criança ela melhorou drasticamente. Dentro de 4 meses, a criança conseguiu desenvolver a fala. Ela era monossílaba e ela melhorou bastante. Eu vou mostrar um vídeo. Esse vídeo foi feito semana passada. Observem a fala como se desenvolveu e o comportamento da criança também. Agora ela frequenta uma escola normal. So she was performing this prayer in her annual function. Essa era uma oração que ela estava fazendo na escola. Então, depois de uma única dose de licopódio, essa criança melhorou muito. Esse vídeo foi feito algumas semanas atrás, em abril, na verdade. E agora ela interage como uma criança normal. Ela também demonstra as emoções de forma normal. E mesmo a fala, que é um sintoma muito grande dentro do autismo, também melhorou nessa criança. E a gente pode ver o quanto a homeopatia ela ajuda. Nós mostramos apenas 3 casos. Mas apenas na minha clínica, nós vimos mais de 100 casos de autismo serem curados. 20, 21. Sorry, there is a disturbance in between the video. Perdão, há uma interferência no vídeo? Can we mute? Thank you. Maravilha. Conseguimos mudar? Obrigada. So we have seen we have started working on these cases, special cases, way back in 2007.
Então, nós começamos a trabalhar com esses casos em 2007. Meu pai começou a trabalhar com esses casos naquela época. E agora, se vocês pesquisarem na nossa região, a homeopatia se tornou tão popular e por causa justamente desses casos de autismo, de síndrome de Down, de paralisia cerebral. Nós tratamos muitos casos também de síndrome de Down que foram curados. E nós percebemos a eficácia da homeopatia. E nós precisamos apenas aprender como usá-la nesses casos. Precisamos entender como essas doenças se desenvolvem, como a sensibilização surge e como prescrever os medicamentos nestes casos específicos. Tivemos muitos casos e nós gravamos justamente porque é muito comum. Não apenas na minha clínica, mas também nas clínicas dos meus alunos, em que eles também tratam esses casos. Então, nós temos o acompanhamento do autismo. O que esperar nestes casos? Como deve ser o acompanhamento? Então, o desenvolvimento ele é dividido nessas duas partes. O primeiro é o da compreensão, quando a criança começa a perceber o estímulo, o ambiente, e depois temos a reação ao estímulo. Então, são duas etapas de desenvolvimento. Primeiro há um entendimento do estímulo, e depois uma reação. Primeiro a criança começa a entender sobre o medo, o afeto, a tristeza. E na segunda etapa, ela começa a demonstrar essas emoções. Então, essas são algumas coisas que nós podemos observar. Depois da prescrição do medicamento, podemos perceber um contato visual melhor. A criança também deve começar a responder aos afetos dos outros. Há um sorriso social. Também deve haver uma diminuição no comportamento violento e na agitação. Também há um aumento na observação do ambiente. E então surge uma obediência aos comandos. Na próxima etapa dessa melhora, a gente observa uma melhora também no comportamento social. Por exemplo, participar de atividades em grupo, brincar com os outros, cumprimentar as pessoas. Em seguida, nós vamos observar que a criança vai começar a ter novas ideias. E em seguida, essa criança vai melhorar o aprendizado. E a última etapa nessa melhora é a fala. Justamente porque a fala tem essas etapas de ativação. Então, primeiro ela é ativada pela compreensão. E só depois vem a fala. Então, estas são as etapas que observamos na clínica após prescrever os medicamentos para as crianças. Primeiro o contato visual, depois o sorriso social, diminuição na violência, na agitação, aumento na percepção do ambiente, obediência, melhora no comportamento social, novas ideias, em seguida o aprendizado e, por fim, a fala.
Esse é o fim da nossa aula de hoje. Eu sei que certamente haverão muitas perguntas. Tenho certeza que tem muitas perguntas que vocês gostariam de fazer. Mas devido ao nosso tempo, devido ao tempo da nossa aula, nós precisaremos de um tempo extra, né? De 1, 2, 3 dias de workshop para tratar não só do autismo, mas da síndrome de Down, para tratar de assuntos que eu não pude tratar aqui. Eu não pude falar muito dos sintomas gastrointestinais e dos sintomas do trato respiratório, que também são muito importantes, porque nós precisamos de muito tempo para falar de tudo isso. Então, nós cobrimos o básico e o meu propósito era dar a vocês um conhecimento básico sobre o autismo, a partir de alguns casos. Porque assim vocês podem entender como nós observamos esses casos e quais rúbricas são importantes quando a gente trata de quadros de autismo. E então, nós vamos aproveitar para responder as questões de vocês no nosso workshop, que será presencial no Brasil e será ao vivo, acontecerá ao vivo online em outros países. Serão 4 dias. Nós vamos mostrar muitos casos. Vamos tratar de casos de crianças no Hope for Hopeless. E vamos tratar também dessas questões que vocês tiverem. Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigada. Desejo um bom dia, uma boa noite para todos. Ok, Dr. Manrupe, muito obrigado por mais uma palestra. Dr. Zé? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a doutora Gisele, doutor Rubens, todos os nossos colegas da PH, nossos homeopatas que estiveram conosco, todos os homeopatas brasileiros. Agradecer a doutora Sobes e a doutora John Paul que fizeram a tradução. Hoje foi a doutora John Paul. Né? Isso. E agradecer a doutora Sobes, desculpa. Agradecer os nossos colegas tailandeses, os colegas americanos que estiveram presentes também na sala, né? Agradecer principalmente o Dr. Manrupe pela excelente palestra, excelente aula aí, porque ele tem muita experiência, né? Ele é um expert, né, em autismo, em várias doenças genéticas, né? Eles atendem muito casos, né? Tem uma experiência, uma vasta experiência, né, nessas doenças sindrômicas que eles vão obtendo do Hope for Hopeless, que eles participam até hoje. Eles não param de trabalhar. Quando não estão no consultório, estão no Hope for Hopeless, estão fazendo workshop na Índia, estão na Tailândia, no Brasil, né? Estão sempre vivendo a homeopatia, né? Eles são os exemplos, né, para nós, né, que realmente eles vivem a homeopatia, né? Desde pequeno, né, o Dr. Mavi me falou uma vez que ele ensinava os homeopatas lá da Índia e eles ficavam junto, né, desde pequenininho. Então, quando eles tomavam uma bronca lá do Dr. Mavi, ele falava assim, você é um licopódio, né, falava pro pai dele. Ou se o pai dele dava um tapa assim, você é um mercúrio. Então, desde pequenininho, né, eles têm essa bagagem, assim, então eles nasceram num berço, né, da homeopatia, né? Então, eles viveram, né, eles vivem
vivem a homeopatia. Então, a gente tem que agradecer muito eles e sejam bem-vindos ao Brasil, né? Mais uma vez. Nós estaremos aqui, iremos em São Paulo e se Deus quiser, estaremos aqui em Monte Alto, né? Com o Rogério, com a doutora Amara, com a Jaqueline, com toda a nossa equipe da La Paz e da Arte Homeopatia do Brasil para transmitir esse workshop internacional da Arte Homeopatia e o Hope for Hopeless, do dia 8 ao dia 11 de junho, né? E convidamos a todos, né, que querem participar. Nós estaremos de braços abertos aqui todos serão bem-vindos aqui. Obrigado a todos e boa noite.